Depois de quase 3 anos, a segunda e última temporada de Sandman finalmente chegou. Quer dizer, pelo menos a primeira parte. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias, este é mais o Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, pois isso ajuda bastante o canal. Sandman foi lançada no final dos anos 80 e desde os anos 90, devido ao sucesso das histórias em quadrinhos, tem projetos e intenções de adaptar Sandman para os cinemas ou para as séries de televisão. Foram várias tentativas e coisas bem absurdas, como por exemplo, um roteiro que dizia que o Sandman e o Lúcifer seriam irmãos e Morpheus teria que lutar contra o seu irmão para salvar o mundo. Falei sobre isso aqui nesse vídeo. Clica no card e assista lá. Dito isso, depois de várias tentativas de adaptações que nunca saíram do papel, a Netflix conseguiu comprar os direitos de adaptação de Sandman, que não é uma adaptação perfeita, ela tem alguns problemas, mas é uma boa adaptação. E a primeira parte da segunda temporada mostra que a Netflix investiu bastante nessa série, e o que prova também que ela não estava sendo planejada para acabar nessa segunda temporada não, mas eu também já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar também este vídeo linkado aqui nos comentários. Depois deste vídeo você clica lá e assiste. Vamos começar a falar então dessa segunda parte. Eu gostei bastante, principalmente da parte visual. A série evoluiu bastante nesse quesito em relação à primeira temporada. A primeira temporada ela é muito bonita, eu gostei do visual. Porém, como eu falei no meu vídeo de crítica, eu achava as coisas meio chapadas demais. Tudo muito sem textura, parecia limpo demais as coisas e pouco onírico. Não parecia, por exemplo, um cenário relacionado ao universo de Sandman. Boa parte dos cenários, principalmente no sonhar, parecia amplo demais, vazio demais e claramente era um cenário digital. Aqui as coisas estão um pouco assim ainda na segunda parte da primeira temporada, porém o cenário parece mais real. Dá a impressão de você conseguir tocar, ele tem um pouco mais de textura, não é tão limpinho assim como o da primeira parte. Um exemplo disso é o próprio sonhar e até mesmo o cenário do inferno, que eu achei muito mais interessante aqui como foi construído. Tanto o inferno de Lúcifer quanto o inferno do Hades. E claro que todo o Jardim do Destino, por exemplo, que está muito bonito. Eu gostei bastante da cenografia aqui. Como eu falei no meu vídeo, o que esperar da segunda temporada, eu acreditava que adaptar Sandman, todas as histórias que o sonho aparece, até o grande final, as coisas iriam ficar corridas demais e realmente ficaram. Afinal de contas, são 3 volumes e meio praticamente que estão sendo adaptados aqui. E muita coisa ficou de fora ou eles juntaram histórias em um único episódio. Como por exemplo, é o caso do episódio dos Sonhos de uma Noite de Verão, que no original ele é feito ao ar livre e as coisas acontecem de uma maneira que pareciam ser mais espontâneas e mais poéticas. Aqui eu gostei bastante, mas eu senti falta do mundo mágico, com mais fadas e o próprio Puck interagindo muito mais em relação aos outros personagens. Tirando isso, os episódios foram bem adaptados, as coisas acontecem da maneira que acontecem sim nos quadrinhos, com algumas alterações, como é o caso, por exemplo, de como a personagem da Wanda aparece. Existe toda uma história com a Wanda, com a Barbie que apareceu na primeira temporada e como o mundo dos sonhos da Barbie está afetando ela. Essa história ela foi completamente deletada aqui e colocaram a Wanda para ser a motorista do Sandman e da Delirium. Ok, isso não é nenhum problema, mas eu acreditava que ela precisaria mais de espaço aqui. A atriz que faz ela é muito boa e eu consegui sentir bastante empatia e carinho por ela. E fiquei bem chateado também quando a personagem morre, mas senti falta do episódio, né, o jogo de você ter sido adaptado aqui. Mas não devemos lamentar o que não foi adaptado e sim o que foi, e a minha análise aqui é que a personagem da Wanda merecia muito mais espaço. Dito isso, eu gostei do final do episódio, a maneira como a personagem foi tratada e a homenagem a ela que ela merecia. Outro ponto que eu percebi nessa temporada é que ela parece estar mais sombria do que a da primeira temporada, com um tom mais sério em vários momentos, em outros inclusive uma voz em off do Morpheus, principalmente nos 2 primeiros episódios, que eu acreditava que não precisava não. Tenho a impressão de que eles fizeram essa voz em off mais para fazer as pessoas se lembrarem das coisas que tinham acontecido na primeira. Mas os episódios funcionariam muito bem sem ela. Infelizmente esta é a última temporada, mas esta primeira parte de Sandman mostrou que a série tinha muitas histórias para serem contadas, principalmente histórias que se passam em outros períodos históricos, por exemplo, como a Grécia Antiga ou a França no período da Revolução, com a Joanne Constantine indo tentar recuperar
a cabeça de Orfeu. Não foi nessa segunda temporada que a série conseguiu trazer esta visão onírica para a série. A série ela sempre trouxe esta questão do tempo, do sonhar, essa linguagem visual e até mesmo verbal de uma maneira bem lúdica. Inclusive, uma coisa que eu gostei bastante aqui nessa temporada, uma adaptação que eles fizeram, é em relação a nada e ao sonho. Sonho faz chover no sonhar, ele fica completamente deprimido e por causa disso o sonhar, que é um reflexo dele, acaba também sofrendo com isso. Então chove bastante e todos os seres do sonhar ficam se questionando o que está acontecendo. Nos quadrinhos isso também acontece, mas é por uma outra personagem, inclusive a personagem que ajuda a Barbie e a Wanda na história Jogo de Você, mas essa personagem ela não existe aqui. Então o que eles fizeram de uma maneira que eu achei bem inteligente foi fazer toda essa tristeza do personagem Sandman ser em relação a nada. Eu achei essa uma solução bem inteligente para ligar e conectar as coisas, fazer esse momento de virada do personagem. E falando em nada, essa decisão de encerrar a série na segunda temporada e, como eu já falei anteriormente, deixaram as coisas bem corridas. O episódio dela que ela aparece foi bem corrido também. Não tivemos muito tempo de desenvolvimento dela, apesar de a atriz ser boa o suficiente para trazer um carisma com a gente e a gente gostar da personagem. Espero que ela apareça novamente, mas foi tudo muito corrido. Caso contrário, eles poderiam explorar muito mais um episódio inteiro apenas com os dois, que eu acho que funcionaria bem. Mas voltando a falar desse choro do Sandman, o personagem em si, ele é egoísta, ele é infantil e ele acaba se deixando levar por todos os seus sentimentos e muitas pessoas sofrem com isso. Porém, este momento é o momento de virada, onde o personagem vai ter mais uns seus momentos de reflexão e crescimento. E isso é muito bonito, uma vez que você expulsa todos os seus sentimentos ruins, todas as suas tristezas, colocando a culpa em terceiros, quando na verdade boa parte da culpa é sua. No caso do sonho, fazendo chover no sonhar e ele percebendo que na verdade as coisas poderiam estar bem melhores, é um ponto de virada para o personagem. Ainda que ele também se mantém bem egoísta a querer ir para o mundo real, para o mundo desperto, com a sua irmã Delirium, encontrar o seu irmão Destruição. O motivo dele ter ido para lá é apenas para encontrar a Nada, que nem ligou para ele quando viu, na verdade nem reconheceu ele. Outro ponto que eu achei estranho aqui é a personagem da Delirium, que no quadrinho ela é completamente maluca, como o próprio nome dela já diz, com os cabelos despenteados e sempre com uma roupa diferente, e sempre com ideias muito absurdas, do tipo do sabor do sorvete que aparece aqui na série. Mas essas falas dela, essas ideias de novos sabores, novas cores, novas sensações, ficou um pouco perdida aqui na maneira como trouxeram a personagem, que ficou mais deprimida. Não sei como isso vai ser construído na segunda parte, talvez a personagem, depois de ter encontrado o irmão e aceitado a partida da destruição, volte a ser mais alegre e talvez um pouco mais delirante. Mas voltando a falar do sonho, ele está mudando e pode mudar definitivamente. Assim como a Delirium um dia foi a Deleite, o sonho pode se tornar um outro tipo de sonho, um outro tipo de sonhar, uma outra personificação relacionada ao sonho. Uma manifestação, ela nunca é infinita, e o que vemos agora é uma forma corpórea do sonhar. Então, se você pensar, os sonhos mudam e o que é um sonho agora pode ser um outro sonho depois. E essa é a pergunta deixada para a segunda parte dessa temporada. Vemos as irmãs Destino cortando o novelo de lã da vida do Sandman no final desta primeira parte. E o que isso quer realmente dizer e quais serão as consequências relacionadas a isso, teremos que esperar para ver como será este final. Pois essas manifestações, os perpétuos, existem regras que devem ser seguidas. Uma delas é nunca derrubar sangue de família, e foi o que o Morpheus fez ao matar o seu filho Orfeu. Por mais que ele tenha pedido, isso não deve se acontecer. Sandman não fez anteriormente e poderia ter feito por medo, e ele fala isso no episódio. E agora ele percebeu que está no momento de seguir em frente, e que esta atitude de matar o seu próprio filho a pedido dele é uma atitude que sim, que vai trazer consequências a ele. A primeira parte da segunda temporada, ela foi bem poética, e em alguns momentos eu achava que ela poderia ser ainda mais poética e mais onírica, com efeitos visuais, ângulos diferenciados, que a série até tenta trazer em alguns momentos, emular, por exemplo, um filme de terror, quando o Morpheus fala com a Joanna Constantine, com um ângulo mais torto, com ele surgindo das sombras, mas parece que essas coisas foram feitas de uma maneira séria demais. A série se leva mais a sério do que
precisaria, sim. Ela poderia ter um momento mais leve e brincar mais com a narrativa do sonhar. Mas isso sou eu especulando como a série poderia ser, e não é assim que se faz uma crítica, uma opinião sobre uma série, e sim sobre o que ela é. E pra mim, a série se levou a sério demais. E é claro que existem muitas histórias para serem contadas na segunda parte, e ela vai ser corrida assim como a primeira. Porém, ela está se encaminhando para o final que eu acredito que realmente vai acontecer, principalmente as imagens do teaser que foi lançado sobre a segunda parte. A parte triste é que perderemos muitas histórias bonitas, principalmente algumas que não estavam nada relacionadas ao personagem do Sandman. Nada diretamente, onde ele não aparece, mas tem sim relação com os sonhos. A segunda parte também promete trazer alguns personagens da primeira temporada novamente, como é o caso, por exemplo, do Corinthians, que, como mostrado no trailer, vai ser revivido aqui. Ele é uma peça fundamental para como as coisas serão encaminhadas no futuro. Talvez a Rose apareça novamente, entre outros personagens que ainda não podemos dizer, pois seria spoilers. Mas se as coisas se encaminharem da maneira que encaminhou a primeira temporada, o final será tão poético quanto está sendo esta primeira parte. A segunda parte da segunda temporada de Sandman estreia agora na quinta-feira, dia 24 de julho. Serão mais 6 episódios para encerrar a saga de Sonho. Eu vou deixar o nome de todos os episódios aqui na descrição, beleza? E tem também, no dia 31 de julho, um episódio especial baseado em uma das mais bonitas histórias da personagem Morte, que é O Alto Preço da Vida. Nos quadrinhos é uma minissérie com 3 edições. A Morte, inclusive, apareceu rapidamente no primeiro episódio da série Dead Boys Detectives, e tem também um curta em desenho animado em que ela participou, que é muito bonito, eu já resenhei aqui no canal também. E você, qual a sua opinião em relação à primeira parte da segunda temporada? E quais são as suas expectativas para a segunda parte? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, vamos debater sobre esta série por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Aqui em cima, uma playlist inteirinha sobre Sandman. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final e até a próxima.